O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, nesse primeiro dia de 2025. Algo que já estava mais do que garantido que iria acontecer, algo que estava na cara, né? Acredito que a maioria dos torcedores, a maioria de quem acompanha futebol, já esperava que isso fosse acontecer. Porém, alguns santistas ainda tinham a esperança, o próprio presidente do clube, né? É hilário falar isso, mas o próprio presidente do nosso time achava que ainda poderia contar com o Gabigol, né? O Marcelo Teixeira tem hora que ele abrindo a boca, ele fala certas coisas que a gente deveria escutar por ouvido e deixar sair pelo outro pra gente acabar não se estressando, mas assim como o nosso presidente, alguns santistas ainda tinham essa esperança de contar com o Gabigol. Eu, sinceramente, em nenhum momento acreditei que o Gabigol pudesse vir para o Santos. Tava na cara que isso não ia acontecer. Primeiramente, por dinheiro. O Cruzeiro assinou com o Gabigol por 3 anos, ou seja, ele vai ter um contrato aí até 2028. E um salário na casa de 2,5 milhões. A notícia aí, a matéria até tá no UOL, consta que ele vai receber 2,4 milhões, né? 2,400 por mês. Isso é surreal, isso é totalmente fora da curva, isso é algo que o Santos jamais deveria fazer. Primeiro que a gente está voltando de uma Série B tentando se reestruturar, tentando fazer um ano mais tranquilo, que é esse ano de 2025. E segundo que a gente não deve gastar, o Santos não deve sequer cogitar pagar 2,5 milhões para ninguém, seja para Gabigol, seja para quem for. O único que eu abriria uma exceção aqui seria o Neymar, né? O Neymar realmente eu toparia, não tem problema nenhum pagar isso pro Neymar, mas para Gabigol, quem quer que seja do cenário nacional, eu não concordaria do Santos pagar isso para ninguém. O Gabigol já fazem aí, alguns anos que, desde 2022, ele caiu bastante de produção, apesar aí dele ter ido muito bem na final da Copa do Brasil, ele vinha muito abaixo desde 2022, né? O Pedro assumiu a titularidade, estava muito acima dele, alguns torcedores do Flamengo até concordando com isso, de que o Gabigol já caiu de rendimento. Então eu não vejo que é um jogador que está em ascensão. O auge dele para mim já foi, né? Foi ali entre 2019 e 20. Não tô dizendo aqui que ele não vai jogar no Cruzeiro. É um jogador muito bom, um jogador que decide, um jogador totalmente decisivo. Eu, como cruzeirense, ficaria feliz, sim. Eu, se fosse torcedor do Cruzeiro hoje, estaria feliz do Gabigol tá vindo pro meu time. Mas, olhando pro cenário do Santos, não dá para esperar que o Gabriel viesse, não dá para se iludir que o Gabigol viesse. E alguns santistas irritados hoje que ele não foi, chamando o Gabigol de traíra, dizendo que o Gabigol não tem gratidão pelo Santos, que o Gabigol, quando dá entrevista, que fala que gosta do Santos, ele tá só buscando engajamento, enfim. Eu discordo disso. Primeiro que o jogador de futebol, isso já faz muito tempo, tá óbvio muito mais comum hoje, isso acontece muito mais hoje em dia, dos jogadores se preocuparem com o bolso, dos jogadores se preocuparem com o financeiro deles e a gratidão pelo clube que eles têm fica só de fato ali, né, na boca, né? Igual o Gabigol vai num podcast e fala que ama o Santos e que é grato e tudo mais. E eu nem duvido. E pode ser que realmente ele torça pro Santos, ele goste do Santos, mas isso não significa que ele vá aceitar receber menos ou vai aceitar um contrato inferior porque ele foi revelado pelo Santos ou porque ele é cria da Vila Belmiro, ele é menino da Vila. Ele não vai aceitar isso. E hoje a maioria dos jogadores também são assim. Eu digo aí que mais de 90% dos jogadores hoje vão pensar primeiramente no seu bolso, primeiramente no seu futuro. O Gabigol já tem 28 anos, quando terminar o contrato dele aí com o Cruzeiro, ele já vai estar perto dos seus 32 para 33 anos, então é óbvio que ele está pensando ali já em ter uma carreira, um contrato melhor, mais 3 anos garantidos e recebendo muito bem no cenário nacional, recebendo aí quase 3 milhões dentro do Brasil, que onde ele já é realidade, onde ele já não tem que provar mais nada para ninguém, onde ele já ganhou diversos títulos com o Flamengo, sem ter que ir para a Europa. Para ele isso é ótimo, para ele isso é maravilhoso. Então é óbvio que o Gabigol não vai, por gratidão, aceitar um contrato inferior ou receber menos no Santos. E aí ele nem tá errado. A gente não tem que achar que isso é errado, a gente não tem que julgar isso como um problema, sendo que em toda e qualquer profissão, sendo em qualquer ramo de mercado, as pessoas vão olhar pro financeiro. Eu estou numa empresa há muito tempo, eu sou grato, eu agradeço, mas se eu tiver uma proposta de emprego em um lugar melhor, e eu acredito que muitos de vocês, se tiverem uma proposta de melhor salário, melhor condição, é óbvio que vocês vão analisar e provavelmente aceitar essa proposta melhor.
Isso não é errado, isso não é antiético, isso é comum, isso é padrão no mercado. E no futebol não é diferente. O grande problema do futebol é a gente levar e olhar as coisas pelo lado da emoção. E eu sei que o futebol, ele, na sua maior parte, é emoção. Só que a partir do momento em que a gente para de analisar certas coisas com o lado emocional e passa a analisar com o lado racional, você passa a entender que a maioria dos jogadores não ama o clube ou não ama time nenhum. Mas sim, ele pensa no futuro, pensa na carreira, ele pensa no bolso. Então é a partir daí que a gente tem que pensar e analisar as coisas. O Gabigol, várias vezes ele acabou irritando o Santista quando ele vinha na Vila Belmiro e fazia gol e provocava e comemorava. E eu também pouco me importo com isso, eu nunca fiquei irritado ou magoado com isso. O Gabigol, ele tem a personalidade dele, a gente sabe que ele é de debochado, a gente sabe que ele sempre foi assim. Quando estava no Santos ele fazia isso. Ele provocava os rivais, ele fazia gol e tirava sarro do Palmeiras, tirava sarro do Corinthians, quem quer que seja. Quando ele jogou contra a gente, ele fez a mesma coisa. Ah, mas ele foi revelado no Santos, ele tinha que ter mais respeito. Cara, isso não acontece mais. É difícil quem faz isso. E a gente tem que parar de olhar o futebol dessa maneira. Quem sou eu para cagar regra aqui e querer ditar o que o torcedor, o que você que está assistindo esse vídeo tem que lidar? Você lida da maneira que você achar melhor. Vocês lidam com o futebol da maneira que vocês entendem. Porém, a partir do momento em que eu, Giovanni, parei de ver e esperar gratidão e esperar demonstrações de carinho, afeto de jogador para com o Santos, isso foi muito bom para mim. Eu não espero de jogador nenhum, não espero que jogador nenhum vá e se declare pro Santos. Hoje, quando eu vejo algum jogador se declarando e falando que ama e não sei o que, eu fico até um pouco irritado. Eu não quero que fale isso, eu quero que vá lá no campo, que prove que jogue bola, né? Um exemplo disso hoje é o Pituca, é o João Paulo. São jogadores que vivem se declarando, vivem falando que amam o Santos, mas se eles não corresponderem em campo, a gente vai xingar, a gente vai criticar. Eu vou vir aqui num vídeo e vou falar, tá muito mal, tá abaixo, igual o Pituca foi nessa temporada, muito abaixo, igual o João Paulo comprometeu ali no rebaixamento, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a gente precisa separar o lado emocional do futebol, o lado do torcedor, e esperar que o jogador vai ter essa mesma identificação, que o jogador vai ter essa mesma visão com o clube que a gente, torcedor, sim ama, né? O jogador tá nem aí pra isso, o jogador não se importa. Dito isso, o Gabigol assinou, igual eu já falei, por 3 anos com o Cruzeiro, vai receber um salário astronômico. É bom que o Santos não vai gastar isso com nenhum jogador, o Santos não tem que fazer essa loucura. Marcelo Teixeira não pode sequer cogitar pagar isso para um jogador que não chegue e resolva. Não tô dizendo aqui que o Gabigol não resolve, mas ele sozinho, ele não é o cara que vai desequilibrar, ele precisa de um entorno ali. E o Cruzeiro, ao que parece, tá montando, né? Igual eu já falei, tá levando o Dudu, tem o Matheus Pereira, enfim. Mas eu hoje pagaria algo astronômico aí, de fato, só pro Neymar, que é um cara que eu tenho certeza que chegaria e resolveria. E o quanto ao Gabigol, boa sorte para a carreira dele. Espero que não tenha sorte contra o Santos. Quando vier para a Vila, que a gente possa vencer, que a gente possa ganhar do Cruzeiro. E eu não espero nada dele, não espero nada de jogador nenhum. O que eu espero é que se vier Tassiano pro Santos, né, que é uma loucura que estão querendo fazer, pagar um absurdo nele. Se vier Tiquinho, quem for que seja, que chegue na Vila, que vista essa camisa, que entenda o tamanho desse clube e prove em campo. Eu não quero que declare amor, eu não quero que ele declare que ama o Santos, eu não quero que diga que torce pro Santos quando era criança, ou que o pai era santista, eu não quero nada disso. Eu só quero que em campo vá lá e faça a parte dele, que ele é pago para isso, que é desempenhar o futebol. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você concorda comigo, se você discorda, deixa sua opinião nos comentários, lógico, sempre com respeito. E se você ficou até aqui, eu te agradeço. Um grande ano para você, feliz ano novo e que 2025 seja maravilhoso para nós e para o nosso Santos. Um grande abraço.